Depois de um dia muito agradável que Deus nos deu, continua nos alegrando em podermos reunir. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu, te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos recebidas, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que nós tivemos de conhecer melhor o Senhor, mediante, ó Deus, o teu cuidado, mediante, ó Deus, a tua companhia conosco. Sabemos, ó Deus, que o Senhor esteve junto de nós para nos fortalecer, para direcionar a nossa caminhada e para que nós pudéssemos te louvar por mais tempo. E pedimos, ó Deus, que o Senhor continue agindo em cada um de nós, fazendo, ó Deus, com que nós possamos te buscar com o objetivo de prestar adoração. Ó Deus, e nós também estamos certos da tua presença aqui no nosso meio. Presença, ó Deus, que nos alegra, presença, ó Deus, que nos faz entender o sentido do nosso culto prestado ao Senhor. Sim. Obrigado, a Deus, por nós podermos te prestar a nossa adoração, uma vez que nós te conhecemos e podemos chamar de nosso Deus, que é o nosso pastor e que nada nos faltará. Que o nome do Senhor seja honrado e glorificado por todos nós que aqui estamos. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar com o Ministério de Louvor aqui. Hino de número 3. Podemos os irmãos colocarem de pé? Eterno Pai, teu povo congregado, no Redentor, ao teu amor aqui, ao dia qual o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus Santo, livre ao grande Deus louvamos, com fé singela e reverente amor, e com atentos filhos procuramos, ciência da palavra do Senhor. Jesus, meus Deus, benditos presentados, queremos teu conselho receber. Não pode mesmo dominar-nos, de mais em mais na santa fé crescer. Dos seus enganos retirados, queremos descansar em ti, Senhor. Brilhamos ricos, desentesourados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina-nos, Deus, Espírito divino, dissipa as trevas desses corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha clarear as santas instruções. Avive nossas forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Reino Santo, Cristo cuja glória revelam santos anjos de prazer. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, Salmo 92. Salmo de número 92. Salmo de número 92. Salmo
Salmo de 92. Eu vou ler do versículo número 1 ao versículo de número 4. Salmo de 92, versículo número 1 ao número 4. Salmo de 92, versículo número 1 ao 4. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. O instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Irmãos, o nosso coração precisa se alegrar e nós sabemos que Deus nos convida para fazer aquilo que é bom. Deus só nos convida para fazer o que é bom. Por isso fica muito fácil nós sabermos quando algo não é de Deus, o que é ruim. Mesmo que se apresente com uma aparência boa, mas se você sabe que o final não vai ser bom, pode ter certeza que não é de Deus. Deus nos convida para o que é bom. Primeiramente, Ele vai nos mostrar o que é bom, referindo-se ao que faz para Ele. Não é para nós primeiramente, para Ele. Deus lembra do nome dEle e Ele nos ensina a olhar primeiramente para Ele quando nós devemos fazer de novo. Bom é render graças, bom é cantar louvores ao nome do Senhor. Mas é interessante quando você olha e vai ficar muito agradável para nós anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua bondade. Parou para observar que Deus ele é inalterável. O que Ele é de manhã, Ele não deixa de ser à noite. O que Ele é de noite, Ele não deixa de ser de manhã. Ele não muda. Ele continua o mesmo. E depois Ele vai contar para nós que é bom nós podemos participar da adoração que nos alegra. Nos alegra. Nós estamos aqui, eu tenho plena convicção que nós temos mais motivos para estarmos alegres do que para ficarmos tristes. Não quer dizer que ele não vai ficar triste, seria bom, mas tenho certeza que nós vamos alegrar. E eu gostaria que nós pudéssemos aproveitar esse tempo de alegria que Deus nos dá e pensarmos que muitas vezes nós fazemos desse momento alegre um momento triste na nossa vida. Não estou falando de estar na igreja, estou falando de vida. E como nós fazemos isso? Quando nós erramos contra Deus. Justamente no momento em que nós precisamos das misericórdias do Senhor. E Deus nos perdoa como sendo um ato misericordioso de não nos sentenciar pelos nossos erros, mas nos absolver, nos dando perdão. É isso que Ele faz. Quando nós erramos contra Deus, essa atitude de render graças, de cantar louvores a Ele, parece não ser tão agradável. Não é Deus que deixou de ser agradável. É a situação que nós vivemos, que não é agradável perante Ele, automaticamente o que nós vamos fazer para Ele não parece ser tão bom, porque nós deixamos de fazer a vontade dele. Nós vamos passar alguns momentos conversando com Deus, de uma forma bem pessoal, particular, sincera, honesta com Ele. Vamos contar para Ele aquilo que nós fizemos, que não foi agradável a Ele. Mas eu gostaria de deixar bem claro, não é pelo fato de nós contarmos é que Deus vai saber. Já é porque Ele sabe que nós vamos contar para Ele. Mostrar que nós estamos em plena comunhão com Ele, entendidos que Ele já sabe o que nós vamos contar para Ele, não é desconhecido dele. E vamos pedir perdão. Pedir perdão. Para que nós possamos prestar o nosso culto
rendendo graças e cantando louvores, porque Deus nos ama. Depois que nós orarmos por uns momentos, vou pedir a Geni Copete que nos conduz em oração em voz audível, e depois que nós orarmos, nós vamos dar continuidade ao nosso louvor e adoração com o Ministério do Louvor. Exaltar, podemos glorificar o nosso Pai. E que momento maravilhoso o Senhor preparou para nós. Mais um dia especial, mais um dia na casa do Senhor, juntamente com os nossos irmãos, para exaltar, para glorificar Ele. Então vamos estar dizendo que Ele é exaltado. Deus, né? Mas só a gente sentir esse ar puro, poder acordar todos os dias, Deus tem nos dado esse privilégio, essa misericórdia, essas maravilhas. Essa primeira parte que fala, Senhor meu Deus, os grandes feitos que eu vejo da tua mão, estrelas, mundos, trovões rolando, as árvores, as aves, tudo em tudo a gente vê as maravilhas de Deus. Que a gente possa contemplar realmente, ter um olhar diferente para os pássaros, para tudo. Como nosso Deus é lindo, como nosso Deus é maravilhoso. Senhor meu Deus, como é maravilhoso.
diz assim: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ponho a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Bom é aproximar-me de Deus. Que esse possa ser o nosso desejo. Que cada dia nós anseiamos em estar cada vez mais perto do nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações. Senhor amado, Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai, que cada nota tocada aqui, que cada palavra dita, Pai, em forma de canção, em forma de louvor, possam expressar, ó Pai, o nosso amor, a nossa adoração e o nosso desejo, ó Pai, de estar cada vez mais perto de Ti. Em nome do Teu Filho, ó Pai, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Perto quer estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, seu amigo me tornei. E te louvarei. Não importa as circunstâncias, somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, e junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. E tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei,
oração. Os irmãos podem se assentar. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, venho neste momento, Pai amado, louvar e agradecer, Senhor Deus, pelo privilégio de estar na sua casa nesta noite, Pai amado. Obrigada, Senhor Deus, pela comunhão, pelo teu amor, Pai. E de uma forma muito especial, Senhor, recebe nossas crianças no seu altar de graça nesse momento, Pai amado. Que agora a gente vai separar, a gente vai descer, Senhor Deus, que ela possa receber, Pai amado, alguma porção da tua palavra, Senhor Deus, também. Fica com os irmãos que vão ficar aqui na igreja, Senhor Deus, com a vida do pastor que vai trazer a palavra, Senhor Deus, que o Senhor use a vida dele nesse momento, use os lábios dele, Pai amado, para falar aos teus filhos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, amém. Vamos? Com graças a Deus, nós vamos encerrar o nosso assunto sobre onde está Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 11 ao 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 11 ao 15. Diz assim: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrace. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por nós lermos a tua palavra, sabermos que o Senhor é quem abre o nosso coração para podermos entendê-lo, para podermos, ó Pai, querer mais dela, para conhecermos melhor o Senhor. Ó Deus, é neste momento em que nós lemos, ó Pai, o Senhor sabe o propósito pelo qual nós a lemos, que é para a edificação de cada um de nós, como também, ó Deus, para a conversão
daqueles que ainda não encontraram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ó Deus, nós estamos aqui reconhecidos que Tu és bondoso para conosco e tem nos dado, ó Deus, mediante a Tua providência, o que nós precisamos para o nosso dia a dia. E agora, ó Deus, o Senhor está nos dando o que nós precisamos para sermos fortalecidos na nossa vida espiritual. Pedimos ao Pai que essas verdades possam, ó Deus, nos conduzir a uma intimidade com o Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco do jeito que o Senhor quiser. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós, o ex-vocalista do conjunto AC, DC, cantava no ano de 1979 uma música com a seguinte frase: não me impeça, vou seguir o caminho até o fim, na alta estrada para o inferno. No dia 19 de fevereiro de 1980, Bon Scott foi encontrado morto, asfixiado pelo próprio mundo. Vamos só dar uma olhada no texto que nós lemos, e nós vamos observar que a missão de evangelização envolveria uma série de fases. A primeira fase era para começar em Jerusalém. Ele disse em Atos capítulo 2 que essa missão iria começar em Jerusalém. Depois seriam testemunhas em toda a Judéia, e aconteceu de conformidade com o que nós encontramos em Atos capítulo 2 até o capítulo 7. A fase 3 era para ir para Samaria, o que aconteceu de acordo com a orientação de Deus e que está em Atos capítulo 8. A última fase, da maior de todas, a fase 4, ela assim tem uma dimensão que é de ser testemunhas até o fim da terra. A partir de Atos capítulo 10, os seguidores do Cristo começaram a alcançar o mundo gentio. E nós, quando chegamos em Atos capítulo 16, versículo 9, o apóstolo Paulo, mediante uma visão que ele teve de um homem da Macedônia, em pé implorando: venha para a Macedônia e nos ajude. E ali a porta para a pregação do Evangelho na Macedônia começava então a alavancar a evangelização agora para a Europa. Deus está abrindo uma porta, da qual hoje se chama a Grécia, e o Evangelho estava prestes a entrar na Europa. Atos 16 vai nos fazer conhecer 3 histórias de Deus agindo para a conversão de pecadores. Atos 16, versículo 11 ao 15, nos conta a história da conversão de Lídia, uma vendedora. E nós devemos analisar e perguntar para nós mesmos: onde está Deus quando uma pecadora precisa de salvação? Onde está Deus quando uma pecadora precisa de salvação? A primeira verdade que nós vamos ver, irmãos, onde está Deus quando um pecador precisa de salvação? Deus está executando o seu plano. Deus está executando o seu plano. Gostaria que você pudesse olhar para o versículo 11 e 12. Irmãos, é muito interessante e agradável, alegre, nós vemos a forma que Deus trabalha na evangelização, na realização de missões. E Deus, ele trabalha de uma forma que seu plano é para salvar pecadores. Para salvar. E quando nós olhamos para a necessidade do pecador ser salvo em Cristo Jesus e tê-lo como seu Senhor e Salvador, isso só é possível mediante Deus fazer com que o seu plano venha a ser realizado. Não é iniciativa nossa, não é desejo nosso, é iniciativa de Deus
desde o início até o fim da salvação do mundo. E como que Deus faz? Primeiramente, Deus enviou os mensageiros ao lugar certo. Pare só para observar que a sabedoria e a grandeza de Deus estão alinhadas na realização do plano soberano de Deus. E Ele começa a mostrar, através desse plano soberano, a forma que Ele agiu para que Lídia fosse alcançada mediante o Evangelho e salve em Jesus Cristo e tê-lo como seu Senhor e Salvador. Deus colocou, Deus conduziu Paulo, os seus companheiros, por uma viagem. Por uma viagem. E essa viagem eles passaram por Troade, Samotrácia, uma ilha do mar Egeu, que estava a cerca de 60 quilômetros de distância da costa da Trácia, onde o rio Hebros deságua no mar para chegar a Filipos. Cidade que o imperador romano concedeu à cidade o status de colônia romana. Colônia romana. Isso significava que os filipos que ali moravam, eles não precisavam pagar impostos provinciais. Muitos soldados romanos se aposentaram, estavam ali, estavam lá. E quando você olha para todos esses detalhes, nós vamos observar que somente Deus poderia conduzir Paulo ao lugar em que Lídia se encontrava. Somente Deus. Plano de Deus, conduzido pelo próprio Deus para uma cidade muito patriótica e influente. E aqui nós vamos parar e observar como que Deus, na sua sabedoria eterna, Ele faz com que os seus planos sejam realizados, aproveitando daquilo que a pessoa é. Paulo, que foi enviado, ele era judeu, mas tinha a cidadania romana, na qual fez com que ele pudesse aproveitar os dois fatos e assim poder evangelizar as pessoas de Filipos. E tudo isso nós vemos que é Deus quem está fazendo, é Deus quem está agindo, é Deus quem está indo à frente, é Deus quem está abrindo as portas, é Deus quem está fazendo com que o pecador possa se encontrar. Mas ainda observe uma outra forma que ele fez. A agenda de Deus era cumprir Atos de 1 a 8. Aliás, Atos capítulo 1, versículo 8. E quando você olha para esse detalhe, é preciso entender que muitas vezes o plano que um missionário faz, que um evangelista faz, que um pastor faz, é diferente dos planos de Deus. A ideia de Paulo era de fazer com que ele viesse a pregar no lugar onde ele estava, onde ele viu um varão macedônio. É ali que ele entendia que deveria estar. Mas no projeto de Deus, no plano de Deus, não era ali. Era outro lugar. E por ser um outro lugar de conhecimento de Deus, o próprio Deus vai providenciar uma forma para que ele pudesse saber onde ele deveria estar. E Deus vai fazer através de uma mensagem. Ângelo vai falar: olha, é para você ir para um outro lugar, porque lá eles estão precisando de ajuda. O que todo pregador precisa saber é que ele deve ter a sua agenda de acordo com a agenda de Deus. Não é a agenda dele que prevalece, é a agenda de Deus que faz com que esse plano seja realizado com êxito, com sucesso e que alcance aquilo que Deus quer. Na mente de Paulo, enquanto viajava pela Ásia e tentava entrar na Bitínia, ele buscava alcançar algumas cidades daquela região. Por outro lado, Deus tinha um plano muito maior, pois queria que Paulo alcançasse um continente inteiro para
Deus sabe como conduzir o plano de evangelização. Deus sabe como conduzir o plano que envolve a salvação de pecadores. Mas ainda ele vai falar uma outra lição. A agenda de Deus deve ser a agenda dos seus servos. É interessante você parar e observar que o missionário, ele entende que Deus colocou no seu coração o desejo de ir para tal lugar. O evangelista entende que Deus colocou no seu coração o desejo para ir para um determinado lugar. O pastor entende que Deus colocou no seu coração o desejo de ir para uma determinada cidade. Mas o que precisa estar bem convicto é que todo esse desejo do coração, que tanto o missionário, quanto o evangelista, quanto o pastor sente, precisa de estar na agenda de Deus. Não é evangelista, não é missionário, não é o pastor que define aonde quer estar. Quem define é Deus. E uma vez que Deus define, Deus vai fazer com que possa ser realizado. Não vai ser um plano frustrado. Vai ser um plano mesmo. E Deus agora ele coloca no coração de Paulo o desejo de ir para Filipos. E Paulo, ele não ficou muito tempo em Neápolis, que significa cidade nova. E ele foi para Filipos. Ele estava em plena harmonia com a agenda de Deus, fazendo o que Deus queria, onde Ele queria, para a glória do Senhor. Mas Ele vai falar para nós, onde está Deus quando o pecador precisa de salvação? Deus está preparando as situações. Deus está preparando as situações. E aí você pode olhar para o versículo 13. É interessante nós podermos olhar e podermos observar que Deus, quando se trata de preparar situações, Ele é especialista em preparar situações para que o pecador possa ouvir o Evangelho. Ele é especialista. E analisando a forma que Deus age, é muito interessante que nós possamos entender que Deus começa primeiramente preparando o mensageiro. Seja ele um evangelista, seja ele um missionário, seja ele um pastor. Deus vai prepará-lo. Deus vai fazer isso. Não existe trabalho missionário, trabalho evangelístico bem-sucedido à parte de Deus. Não existe. E quando você olha para esse detalhe, é interessante você parar e observar que Deus, Ele prepara as pessoas para serem alcançadas pelo Evangelho. Deus prepara o mensageiro e Deus prepara as pessoas que vão ser alcançadas pelo Evangelho. Não é o missionário que prepara, não é o evangelista que prepara, não é o pastor que prepara, é Deus. Deus prepara as pessoas para ouvir. Você que está ouvindo a palavra de Deus exatamente agora, é Deus quem preparou esse momento. É Deus quem preparou essa oportunidade. Deus fez isso. E como Deus faz isso? Primeiramente, Ele guia os mensageiros para uma oportunidade propícia. É interessante que nós podemos observar Paulo. Ele vai começar um ministério na Europa, e ele vai começar esse ministério participando de uma reunião de oração de mulheres, à beira do rio. É ali que ele começa o seu ministério na Europa, à beira do rio, o qual estava a cerca de 1,5 km a oeste da cidade. E muitas vezes, se fôssemos nós, poderíamos estar pensando, mas não era muito melhor Paulo ter começado na sinagoga? Não era muito melhor ele ter começado uma campanha evangelística
alcançando milhares e milhares de pessoas. Deus é quem conduz o trabalho de missões e de evangelização. É Deus quem fez isso. E aqui é interessante você parar e observar que o texto está falando para nós, ele está dizendo no versículo 13, que as mulheres foram fazer aquilo que elas faziam. Elas foram orar. E por que elas foram orar à beira do rio? É porque na cidade não havia uma sinagoga. Para ter uma sinagoga era necessário ter 10 homens judeus, e ali então não tinha. E por isso elas vão para a beira do rio. Mas isso não é em razão de simplesmente faltar algo. É um plano maior de Deus. É um plano maior do Senhor. E quando você começa a observar esse detalhe, ali elas foram para orar. E um detalhe que nós precisamos perceber, elas foram para perto do rio. Por qual motivo? Porque era comum aos judeus, antes de orar, lavar as mãos. E ali tinha água suficiente para lavar as mãos de todas as mulheres que ali estavam. E também elas foram ali orar. A oração que os judeus faziam, ela chamava-se Shema, uma palavrinha que significa ouvir. E essa oração, ela começava de acordo com o que está em Deuteronômio 6,4, até o versículo 9, quando diz: ouve Israel, ó Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa é a oração que eles começavam a fazer, reconhecendo que Deus era Senhor. Ele não era qualquer Deus, não era um Deus inventado por homens, não era um Deus criado por pessoas, era um Deus autoexistente, Ele era o Senhor. Mas é interessante, quando você olha para tudo o que está acontecendo, elas vão ser surpreendidas. Elas saíram da cidade em um conjunto de mulheres, e agora vai aparecer alguns homens. Homens que não foram convidados por eles. Homens que foram enviados, encaminhados pelo próprio Deus. Mas ainda observe só como que Deus agiu. Deus agiu de tal forma que ensina que devemos procurar pessoas para anunciar o Evangelho. Devemos procurar pessoas para anunciar o Evangelho. Olha o quanto que é interessante quando você olha para o texto. As mulheres estavam na cidade. O apóstolo Paulo e seus companheiros estavam na cidade. Elas saem da cidade para orar. E Paulo vai chegar exatamente onde elas estão. Qual o plano humano que pode ser colocado para ser realizado de uma forma tão bem sucedida assim? Paulo tinha chegado na cidade e agora Deus, ele vai agindo de uma forma que vai fazer com que aquela mulher que tinha que ser salva, mediante a pregação dele, não viesse a deixar de acontecer. E Deus age para que isso seja realizado. E é tão interessante quando você olha para esse detalhe, que elas estão juntas ali com um propósito específico. Elas estão ali para orar, elas estão ali para ler a lei do Antigo Testamento. É por isso que elas estão lá. Mas ainda nos chama a atenção que você vai observar que não existia pressa em pregar o Evangelho e em ouvir o Evangelho. O que eles vão fazer? Vão sentar. Que era o comum para quem ensinava e para quem ouvia. Se você parou e observou, aqui nós temos uma lição da qual nós devemos aprender.
Não existe missões, não existe evangelização feita às pressas. Não existe. Porque nós não fazemos de acordo com o nosso tempo. Nós fazemos de acordo com o tempo de Deus. É isso que nós fazemos. Paulo estava em Tiatira de acordo com o tempo de Deus. Paulo estava junto ao rio falando para mulheres no tempo de Deus. É Deus quem age no tempo e através do tempo para fazer com que o plano de evangelização e missões seja bem sucedido. Mas ainda observa o detalhe que ele vai fazer. Ele vai mostrar para nós que devemos procurar formas de proclamar o Evangelho. Interessante você parar e observar que muitas vezes se torna mais cômodo, agradável, para nós pregarmos para as pessoas da igreja. Nós temos aqui bancos, nós temos aqui ar-condicionado. Isso parece facilitar para que as pessoas possam ouvir o Evangelho. Mas é importante nós entendermos que nós precisamos procurar formas de proclamar o Evangelho. Não podemos definir tão somente aqui como lugar de pregar o Evangelho. Não pode ser. Nós vamos restringir os meios que Deus quer usar para que nós possamos usá-los para pregar o Evangelho. A oportunidade para Paulo pregar surgiu à beira do rio. Não foi na sinagoga, não foi no templo, foi à beira do rio. E ele estava lá. Inúmeras vezes nós colocamos na nossa mente que o lugar apropriado para pregar o Evangelho é aquele que nós entendemos e definimos como próprio para isso. Quem define é Deus, a obra é de Deus, é Ele quem sabe onde vai estar aquele no qual Ele quer converter. Não somos nós. Deus sabe. Por isso parece ser muito estranho quando Deus coloca no seu coração, no meu coração, que nós devemos estar em tal lugar para pregar o Evangelho para aquela pessoa. Parece não estar certo, parece estar fora, na contramão daquilo que nós queremos, mas não devemos fazer o que nós queremos, devemos fazer o que Deus quer. O que Ele quer. E Deus fez com que as portas para a proclamação do Evangelho para Lídia fossem abertas. Ela estava na beira do rio. Paulo estava ali também. Ele estava no lugar onde Deus queria, pregando o Evangelho para as pessoas que ele queria. E que nós possamos entender que a agida de Deus, quando Ele coloca em nossos planos que parece ser sem compreensão, é porque Deus sabe. Deus sabe o modo de agir para a conversão. Deus sabe. Deus sabe. E quão bom é nós podermos olhar e vermos que Deus usa pessoas diferentes para trabalhos diferentes. É Deus que faz com que a igreja, com diferentes pessoas, possa ser usada para a pregação dele. Nós não somos iguais. Não somos. Nós somos diferentes. E Deus nos usa na nossa diferença para fazermos diferente. Fazemos diferente. Ele falou para todos nós que devemos pregar o Evangelho. Para todos nós. Você deve pregar o Evangelho. Eu preciso pregar o Evangelho, mesmo sendo diferente. E vai usar da forma que Ele quer, das maneiras que Ele quer, e maneiras diferentes. É isso que Ele vai fazer. Mas Ele tem aqui uma última verdade para nos ensinar. Onde está Deus quando uma pecadora diz:
precisa ser salva, Deus está preparando o ouvinte do Evangelho. Deus está preparando. É interessante você parar e observar que Deus deixa bem definido como se faz um trabalho de missões e evangelização. Deus não está falando para nós que somos aqueles que vai preparar o coração. É Ele que prepara. Quem está preparando o meu coração para essa mensagem é Deus. Não sou eu. Não é nenhum de nós que aqui estamos. É Deus quem faz isso. De uma forma que Ele não usa força, que Ele não usa violência, mas que Ele usa o Espírito Santo para agir. É Ele que faz. E quando você analisa esse detalhe tão importante, assim como Deus prepara o mensageiro, Ele também prepara o destinatário. E você vai observar que Lídia era o destinatário. A mensagem era para ela. O coração dela estava sendo preparado. E quando você começa a analisar tudo o que está acontecendo, você vai observar que nós estamos aqui prestes a conhecer a primeira convertida, uma mulher chamada Lídia. Deus vai agir no coração de Lídia. E ela vai ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Agora vamos só parar para analisar que Deus, Ele nos mostra aqui 3 coisas que Ele fez em Lídia para que ela pudesse ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Primeira coisa que Ele faz, Deus fez Lídia chegar ao rio. Deus fez isso. Talvez nós começamos a olhar e analisar e podemos pensar, mas não tinha como ela não chegar no rio. Claro que tinha. Empecilhos poderiam surgir. Deus faz ela chegar no rio. Deus faz ela chegar onde a mensagem seria anunciada. E aqui é muito importante quando você começa a analisar e nós começamos a ver quem era essa mulher chamada Lídia. Uma vendedora, uma negociante de púrpura ou de tecidos tingidos por púrpura, roupas roxas da cidade de Tiatira. O seu trabalho exigia recursos de dinheiro, exigia experiência de viagem e a liberdade comum para muitas mulheres daquela época. E agora é essa mulher que vai ouvir o Evangelho. Se você parar e observar, Deus salva pecadores de todos os tipos. Não está naquele que prega escolher quem Deus vai converter. É uma ação de Deus. Uma ação de Deus. E quando você olha para essa realidade, é muito interessante que nós possamos parar para observar que Deus vai fazer com que Lídia, que veio do extremo superior da escala social, ela era uma empresária, era uma vendedora de pano roxo, e Barclay, ele diz o seguinte, que o corante roxo teve que ser recolhido gota a gota de um certo marisco, e era muito caro. Pessoas ricas e da realeza usavam roupas roxas. E você vai tomar conhecimento. Olha como é interessante. Lucas está dizendo para nós que Lídia não era daquele lugar local. Não era daquele lugar. Ela era de Tiatira, uma cidade na Ásia Menor. Agora, olha só como que Deus trabalha. Deus tira Lídia lá de Tiatira e leva para Filipos. E você vai observar que a ideia de Lídia estar em Filipos é negociar. O projeto de Deus vai além. Não é somente que ela venha negociar,
mas é que ela seja alcançada para a salvação da vida eterna. Qual homem pode fazer um plano desse? Qual ser humano limitado de pensamentos, de planos, pode fazer algo como esse? Deus fez. Deus tira ela de Tiatira, leva para Filipos. Ela vai negociar. Mas o plano maior de Deus, não que ela fosse tão somente uma empresária bem-sucedida, é que ela fosse uma empresária salva. É isso que Deus fez. E isso aconteceu. Mas é interessante, olha o que ele vai falar ainda para nós. Deus fez Lídia ir ao Senhor. Deus fez Lídia ir ao Senhor. Aqui é muito interessante quando nós olhamos por essa verdade. Nós temos aqui uma declaração poderosa, maravilhosa, gigantesca, maiúscula do poder de Deus. Deus abriu o coração de Lídia. Deus abriu. Deus fez isso. Deus pode abrir qualquer coração para que possa ser a morada de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Deus pode fazer isso. E Deus fez duas coisas. A primeira coisa que Ele fez, Deus abriu então o seu coração. E aqui é a primeira vez que Lucas vai enfatizar a soberania de Deus em salvar o pecado. A primeira vez. E quando você olha para esse detalhe, nós vamos encontrar depois também, em Atos 13, 48, ele escreveu: quando os gentios ouviram isso, alegraram-se e honraram a palavra do Senhor, e creram que todos os que foram designados para a vida eterna. Agora é interessante quando você olha para isso. Deus abriu o coração de Lídia. O que isso significa? Significa que Deus despertou Lídia a sua faculdade de compreensão para desejar aprender de Jesus Cristo. Deus fez isso. Deus deu a ela a compreensão da necessidade de ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e deu a ela também vontade de querer aprender dele. O agir de Deus, ele é maravilhoso. Agora, o que eu gostaria que você pudesse parar e observar, como que estaria o coração dela antes? Como que está o coração do pecador que ainda não foi encontrado por Deus? O coração está fechado. O coração está fechado. Quando você olha para o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 3, versículo 10, vai dizer: não há ninguém justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, ninguém busca a Deus, até que Deus abra o coração da pessoa. Ninguém. E quem faz isso? Pastor? Não. Missionário? Não. Evangelista? Não. Deus faz. Deus faz isso. Mas nos chama a atenção que essa palavrinha abriu é a mesma palavrinha aberta que aparece na história de um homem surdo, que está em Marcos, capítulo 7, versículo 33 até o 35. É a mesma palavra. Deus. Mas ainda, para só para observar o que Deus fez. Deus permitiu que ela entendesse a mensagem ensinada. Quando Deus abriu o coração de Lídia, fez todo sentido para ela a mensagem que ela estava ouvindo. Não era algo que não viesse a ser compreensível, não era algo que não viesse a ser interessante, não era algo que não viesse a ser desejado. Ela desejou conhecer mais Jesus Cristo. E Deus a capacitou a entender. E quando você olha para essa verdade, Paulo pregou o Evangelho com confiança, porque conhecia Deus. E ele sabia que Deus é quem prepara as pessoas para o como também é Deus que abre os corações daqueles que Ele escolheu
para a salvação da terra. É Deus que faz. Mas ainda, o que ele fez? Deus fez com que Lídia viesse a dar provas da sua conversão. Olha o versículo 15. Quando você olha o versículo 15, nós podemos observar um detalhe muito interessante. Então, para só para observar. Deus abriu o coração de Lídia, Deus a converteu, e Deus mostra que o convertido, ele dá sinais que foi transformado pelo Senhor. Ele dá sinais. Qual o primeiro sinal? Veja aí, Lídia foi batizada. Ela foi batizada. E aqui é muito bom nós vermos isso, porque nós temos a alegria de vermos hoje o Carlos e o Paulo em um dos processos que Lídia estava fazendo. Ela batizou. E olha só o quanto que é interessante quando você olha para esse detalhe. Você vai observar que Lídia, ela não estava sozinha no batismo. Vai falar que ela e a casa dela foi batizada. Isso é, a família e os escravos. Agora, o que nós vamos parar e analisar é que não foi o fato dela ter fé, não foi o fato de Deus a convertê-la, que isso passou como uma herança para a sua família. A mensagem de Deus foi pregada na casa dela. E Deus agiu da mesma forma como agiu com Lídia. Abriu o coração daqueles que ali estavam para poder entender a mensagem. Não significa que uma vez que uma pessoa única numa casa é salva e que toda a família é salva através dela. Ela seria Jesus Cristo. Quem salva simplesmente sendo uma pessoa é Jesus Cristo. É Ele. Os demais numa casa, seja 1, 2, 10, todos precisam ter a experiência de ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Todos. E quando você olha para esse detalhe, aqui vai nos mostrar White Percy. Ele diz o seguinte: a palavra família implica que os membros da família, os escravos, entenderam a palavra, creram e tiveram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e foram salvos e batizados. Isso que aconteceu. Mas ainda vai nos mostrar aqui uma outra lição, ele vai falar assim que ela fez do companheirismo uma prioridade. Olha só o que ela vai fazer. Ela vai nos mostrar que cristão prioriza comunhão com cristãos. Ela chama, convida Paulo, Silas, Lucas e Timóteo para estarem com ela. E eles foram estar com ela. Ela levou os missionários para a casa dela. Ela queria saber mais de Jesus Cristo. Ela queria conhecer mais de Jesus Cristo. Ela queria aprender mais de Jesus Cristo. E eles foram estar com ela. Mas o que ainda aconteceu? Ela começou a usar o que tinha para o Senhor. Então lembra que agora Lídia leva os missionários para a sua casa. Ela começa agora a nos mostrar que o que ela tinha estava sendo usada para o Senhor. Ela abriu a sua casa para os missionários. Ela começou a fazer comida na casa dela para os missionários. Ela usou as suas camas para dar pouso aos missionários. Ela usa a mesa da sala de jantar com as cadeiras para os missionários sentarem e alimentarem. Mas ainda, ela foi muito generosa de abrir a sua casa para esses 4 homens. Muito generosa. O que é interessante, nos chama a atenção aqui, o texto fala que
ela convenceu-os a ficar. E essa palavrinha convenceu que nós temos aqui é a mesma palavra usada para descrever como os discípulos no caminho para Emaús implorou para que Jesus ficasse com eles. É a mesma palavra. Convenceu. O discípulo no caminho de Emaús convenceu a Jesus de estar com eles. Jesus. E nós podemos então concluir entendendo que Deus, Ele salva pecadores. Ele prepara o mensageiro. Ele prepara o destinatário. Ele prepara a mensagem. Ele prepara o coração para ser fé. Deus faz isso. E nós podemos que Deus faz isso em nossos dias. A conversão de um pecador nos mostra uma agenda de Deus, do início ao fim, para fazer dele um novo. O que é interessante é que você precisa parar e perceber que Deus vai preparar pessoas para a salvação. Deus não enviou Jesus Cristo para uma possibilidade de salvação, mas para tornar a salvação uma realidade. É realidade. Nós podemos crer em todo o tempo que Deus salva, mas também nós podemos entender e podemos ter certeza que Deus salvará qualquer pecador. Não sabemos os quais, mas Deus salvará. Ele salvará aqueles os quais Ele escolheu para a salvação. E quem vai levar esta mensagem? Não é Paulo. Paulo está aqui. Mas não é só ele. Nós vamos nos ajuntar a ele para levar a mensagem. Porque nós cremos que Deus salva. Que Deus salva. Vamos falar junto? Nós cremos que Deus salva. E que você e eu, nós, sejamos fiéis na pregação do Evangelho. Aqueles os quais Deus nos deu a oportunidade de falar da boa notícia. Irmãos, hoje nós temos a alegria de receber Carlos e Paulo como membros da Igreja Presbiteriana do Brasil em Porecatu. O Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil em Porecatu reuniu que dia foi? Na quarta-feira. Nós conversamos com eles. Conselho muito bonzinho. Extremamente bonzinho. Ó, já que não tem o que fazer, vamos recebê-lo. Isso não. Conversaram com eles. Entenderam que mostraram-se. Deus transformou a vida deles. E o conselho decidiu aprová-los para serem recebidos como membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. E por cá. Quero chamá-los aqui à frente, Carlos e Paulo. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ordenou que aqueles os quais Ele faz uma nova criatura, eles pertencem agora ao povo de Cristo. Como também eles estão unidos a Cristo pela mesma fé, como também tendo a mesma esperança nas promessas das quais ainda vão ser realizadas. Ele mesmo diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. O Espírito Santo, ele confirma
Com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz a confissão para a salvação. Visto que pela graça de Deus vos achais resolvidos a unir-vos aos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, professando publicamente a vossa fé, exorto-vos a que respondeis com sinceridade as perguntas que passo a fazer-vos. Credes em um só Deus, que subsiste em três pessoas, o Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida. Crede que as Escrituras sagradas do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus, e a única regra de fé e prática dada por ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra, e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Confessais que fosse concebidos em pecado, que por natureza sois incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras. Confessa. Credes firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo pecado, e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a obra do Espírito Santo, que Jesus dá a todo aquele que impede, creio. Estais agora sinceramente arrependidos do mal que tendes feito diante de Deus, e resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça, por ele ordenados para o bem do seu povo, e a seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que ele nos proíbe em sua palavra, e fazendo toda a sua vontade, auxiliados por sua graça, prometeis. E prometeis mais, que como membros desta igreja, vos sujeitareis sempre à sua disciplina, e às autoridades dela constituídas para seu ensino e governo, enquanto permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras. Nós uma vez que eles responderam de uma forma satisfatória as perguntas, nós vamos proceder o batismo. Carlos, salvo pela graça e a fé em Cristo Jesus. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo, salvo pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou pedir que o Bruno volte pelo Paulo e o José Vicente volte pelo Carlos. Senhor Deus, meu Pai, agradecemos esse momento de festa aqui na tua igreja, festa do céu. Te louvamos pela vida do Paulo, Senhor. Que o Senhor abençoe poderosamente, que o Senhor capacite a levar a tua palavra, desperte nele dom, Senhor, para que o teu reino, Senhor, seja alcançado por novas pessoas através da vida deles, Senhor. Abençoe toda a sua família, Senhor. A família que ele vier também a constituir, seja bênção, Senhor. Que ele seja a luz onde ele estiver, Senhor. Que todos sintam a tua presença através da vida deles, Senhor. Que ele possa cada vez mais parecer com Jesus Cristo. Obrigado por esse momento, Senhor, preparado desde a eternidade. Obrigado pela vida dele em nosso meio.
noite, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de podermos ver dois filhos do Senhor professando a sua fé e sendo batizados em nome de Jesus, Pai. Clamamos a tua bênção sobre a vida dos árvores, para que a cada dia ele cresça mais no conhecimento do Senhor. E todos os dias, Senhor Deus, ele renove esse compromisso que ele tem com o Senhor, que busque a tua presença, que busque crescer no conhecimento da tua palavra e na prática dos teus ensinamentos, Pai. Que onde quer que ele vá, ele possa levar no seu coração o amor do Senhor e sendo um instrumento do Senhor para a tua glorificação, Pai, para levar a tua mensagem a outras pessoas que o Senhor deseja alcançar. Que o Senhor faça dele, Senhor Deus, um grande missionário, aquela pessoa que vai levar a tua palavra por meio do testemunho, por meio da sua vida, onde quer que ele se encontre, Pai. Seja aqui em Porecatu, seja em outra localidade, que o Senhor sempre esteja com ele. Que ele cresça em sabedoria, que os seus projetos, Senhor Deus, sejam sempre diante do Senhor, e teu Espírito Santo o dirija, o oriente em tudo aquilo que for necessário, Pai. Que todas as decisões dele sejam guiadas pelo teu Espírito. Que o Senhor o abençoe a sua família, abençoe seus estudos, abençoe seus sonhos, seus planos, que tudo esteja diante da tua presença. E que nós, como corpo de Cristo, possamos estar sempre juntos com ele, Pai, abençoando, dando o apoio e ajudando em tudo que for necessário. Em nome de Jesus, Senhor Deus, te louvamos e agradecemos. Amém. Amém. Nós agora pergunta à igreja. A igreja promete receber o Carlos e o Paulo como membros desta igreja, respeitá-los enquanto permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras? Sim. A igreja promete auxiliá-los no crescimento espiritual e ajudá-los naquilo que for necessário? Sim. Os irmãos podem pronunciar depois para o termo. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Coríntios capítulo 11, versículo 28. Coríntios capítulo 11, versículo 28. Vamos ler juntos? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Nós somos aqui orientados a examinar a nós mesmos, a olhar para nós mesmos, a analisarmos como está a nossa vida com Cristo, analisarmos como está a nossa vida no dia a dia. E aqui é interessante quando mostrar esse detalhe que Paulo está dizendo que é para nós analisarmos e se chegarmos a alguma conclusão que precisa de um conserto na nossa vida, não é para nos impedir de participar, de comer o pão e beber o cálice. Não é para nos impedir. É para participar e depois mudar. É isso mesmo. Nós vamos conversar com Deus para que Ele esteja fazendo o que for necessário de cada um de nós para podermos participar da ceia do Senhor, como ela é, meio de graça. Pai amado, nós te agradecemos por nós estarmos diante da mesa do Senhor. Obrigado a Deus, porque aqui nós podemos relembrar o teu grande amor em favor do pecador, levando Jesus Cristo até a morte de cruz, em obediência ao teu plano para salvar todos aqueles que creem em Jesus Cristo e o têm como seu Senhor e Salvador. Obrigado a Deus, porque nós já conhecemos Jesus Cristo.
nós já temos como nosso Senhor e Salvador. E agora, ó Deus, nós te pedimos que mediante essa análise pessoal, individual, interior e exterior, que o Senhor, ó Deus, esteja nos mostrando onde erramos, mas não permita, ó Deus, que nós venhamos a permanecer no erro. Faça, ó Deus, uma restauração, faça um conserto, de tal forma que ao participarmos da ceia do Senhor, possamos, ó Deus, participar da graça que foi nos revelada em Cristo Jesus, e temos a reconciliação com o Senhor, e temos o perdão para os nossos pecados, e de saber que o Senhor fez a nossa justiça em Cristo Jesus. Pedimos a Deus que nos abençoe, mediante participar da ceia do Senhor, e também, ó Pai, nos faça lembrar do compromisso que nós temos, que é de ir e anunciar o sacrifício de Cristo, a boa notícia, até que de morte. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Também quero convidar o César e o senhor Ziel para vir para frente. Senhor Jesus, na noite que eu traí, foi um pão tentado graça, partiu deste meu povo, partiu para o vosso. Por semelhante modo, negociai com vontade justificada, no caso da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Essa mesa não é uma mesa presbiteriana, uma mesa da qual podem participar aqueles que pertencem a uma igreja evangélica, que estão em plena comunhão com Deus e também com os filhos. Os que irão participar da ceia do Senhor, por favor, se coloquem de pé. Algum irmão foi omitido em todo caso, por favor, queira manifestar levantando as mãos das mãos. Estamos assim, irmãos.
vamos orar, receber a bênção. Mas antes eu quero agradecer a todos que nos deram a alegria da sua presença. São bem-vindos em nosso meio e as portas dessa igreja estão sempre abertas para quando quiserem estar conosco. Vai alegrar muito a Deus, como também vai nos alegrar. Leve o nosso abraço, leve o nosso caminho. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esses momentos nos quais nós passamos aqui na tua casa. Obrigado a Deus por nós podermos nos achegar à tua presença, podemos te louvar, podemos te adorar, podemos, ó Deus, conversar com o Senhor, podemos meditar na tua palavra, que nos garante, que nos dá a certeza que a nossa pregação, que a boa notícia espalhada não é em vão. O Senhor, ó Deus, está preparando corações para que essa palavra possa, ó Deus, ali chegar, fazer morada, fazer, ó Deus, que Jesus Cristo seja Senhor e Salvador das vidas às quais o Senhor quiser. Ó Deus, nós pedimos que esteja capacitando a cada um de nós a levar esta boa notícia para tantas pessoas, ó Deus, que têm ouvido notícias ruins e ruins, e muitas vezes, ó Deus, estão caminhando para o desespero, e que o Senhor, ó Pai, coloque em nossos lábios essa boa notícia, que pode trazer esperança, que pode, ó Deus, dar solução para o maior problema das pessoas, que é o pecado, que distancia, ó Pai, do Senhor. E nós te agradecemos porque em Cristo Jesus nós fomos reconciliados, nós tivemos o perdão para os nossos pecados, e pelo sacrifício de Cristo, nós, os que cremos e temos como nosso Senhor e Salvador, fomos salvos para a vida eterna. Que o nome do Senhor seja glorificado, seja honrado, e que nós, ó Pai, sejamos gratos a Ti por tamanha salvação que nos alcançou, tirando-nos, ó Deus, do lamaçal do pecado, e nos colocando sobre uma rocha firme, que é Cristo Jesus. Amém. Deus, e agora nós estaremos voltando para os nossos lares. Pedimos, ó Pai, que nos conduza até a nossa casa, com a graça da enfazeja de Cristo Jesus, o amor eterno de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus parado para a face da terra, e conosco permaneça hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Os irmãos podem se sentar, assim está encerrado.